Era uma noite fria, e o relógio bateu meia-noite. O prédio estava deserto, exceto por um único vigia, que mal sabia que aquele seria o último turno da sua vida. Ele nunca imaginou que o que aconteceria ali naquela noite mudaria tudo. A noite, que parecia mais uma tarefa rotineira, tornaria-se uma jornada de terror que o levaria ao limite de sua sanidade. Se você fosse ele, teria feito o mesmo? Ou teria corrido para a porta? Mas a porta, é claro, estava trancada. Luiz era um vigia noturno como qualquer outro. Ele havia assumido o cargo há apenas 3 meses, e até então, seus turnos haviam sido tranquilos. O prédio onde ele trabalhava, uma antiga fábrica desativada, estava praticamente vazio, com exceção de algumas máquinas antigas e móveis empoeirados. Ele já estava acostumado com os rangidos das portas e o eco das lâmpadas queimando no corredor. Aquilo tudo fazia parte da rotina. Mas naquela noite, algo estava errado. Luiz sentia uma presença estranha no ar, como se algo o observasse. Ele tentou ignorar, dizendo para si mesmo que era só o cansaço. No entanto, uma sensação gélida tomou conta de seu corpo quando ele percebeu que as luzes estavam piscando de uma maneira nada comum, como se uma força invisível estivesse interferindo no ambiente. Ele se levantou, afastando os pensamentos aterrorizantes, e foi até o painel de energia. Mas, ao chegar lá, as luzes apagaram de vez. Luiz não se deixou abalar. Ele pegou sua lanterna e continuou seu caminho pelos corredores escuros, o som de seus passos ecoando nas paredes de concreto. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se o ar estivesse ficando mais denso, mais difícil de respirar. As sombras dançavam ao redor dele, e Luiz sentia uma pressão crescente em seu peito. Ele sabia que a fábrica estava cheia de histórias, rumores de que, durante a Segunda Guerra Mundial, havia sido usada para experimentos secretos, mas ele nunca acreditou nessas lendas. Agora, no entanto, ele não tinha tanta certeza. Ele andou até a antiga sala de máquinas, onde o som dos engrenamentos e o zumbido das máquinas vazias davam uma sensação ainda mais surreal àquela noite. Foi quando ouviu algo. Um sussurro fraco, vindo de um canto escuro. Ele parou, tentando identificar o som, mas não havia ninguém ali. A pressão em seu peito aumentou. Ele se virou, tentando sair dali, mas o corredor que levava para a saída parecia interminável. Quando olhou para trás, viu algo que o fez gelar de terror. Uma sombra humana, com olhos brilhantes, o observava da escuridão. Luiz não sabia o que era aquilo, mas uma certeza o assolou: ele não estava mais sozinho. O medo se apoderou de Luiz, mas ele sabia que não podia correr. Seus pés estavam presos ao chão, como se o próprio prédio estivesse tentando prendê-lo ali. A sombra avançou lentamente, e Luiz podia sentir a sua respiração quente e pesada, mais próxima a cada segundo. Ele tentou gritar, mas sua voz parecia ter sido arrancada de sua garganta. De repente, a lanterna se apagou, e ele se viu imerso na mais total escuridão. Um frio intenso tomou conta do ambiente. Os sussurros ficaram mais altos, como se várias vozes o cercassem. Ele girou, tentando entender o que estava acontecendo, mas não havia mais nada, nem som, nem luz, nem presença. Apenas o silêncio absoluto. Até que, em um sussurro final, uma voz grossa e distorcida falou diretamente em seu ouvido: "Você não deveria estar aqui." Quando Luiz acordou, estava de volta ao escritório onde começara seu turno, sentado em sua cadeira. O relógio marcava 6 horas da manhã. Ele olhou ao redor, confuso, tentando entender se aquilo tudo havia sido um pesadelo ou realidade. Mas algo estava diferente. Ele podia sentir uma dor profunda no peito, como se algo tivesse marcado sua pele, algo que ele não conseguia explicar. Ele se levantou e foi até a janela, procurando a saída, mas tudo parecia estranho. O prédio não parecia mais o mesmo. As paredes, que antes estavam velhas e desgastadas, agora estavam impecáveis, quase como novas. Quando Luiz se virou, um frio percorreu sua espinha. No reflexo da janela, uma figura pálida estava parada atrás dele, com olhos vazios. Ele virou rapidamente, mas não havia ninguém lá. "Você não deveria estar aqui", ouviu novamente,
dessa vez vindo de sua própria mente. Foi nesse momento que Luiz compreendeu: ele nunca mais sairia daquele lugar. O que ele vivenciou naquela noite não tinha explicação. O tempo, a realidade, tudo estava distorcido. E a sombra o estava aguardando para sempre. O turno da noite nunca mais seria o mesmo para Luiz. Ele se tornou uma lenda do prédio, como tantos outros que desapareceram misteriosamente. Mas será que você acredita nisso? Ou talvez, apenas talvez, você também se verá preso em um turno da noite, onde as sombras que você ignorou se tornam reais e te arrastam para um lugar de onde não há escape. Não acredite no que dizem, até que você mesmo experimente. E lembre-se, a noite está sempre esperando por sua próxima vítima. Não se arrisque, e se inscreva no canal para mais histórias que gelam o sangue. Ela olhou para o relógio e viu as 3 horas da manhã piscando na tela. Mais um turno solitário pela frente. Mas algo naquela noite era diferente. Ela sentia como se algo a estivesse observando, algo que não deveria estar ali. Com o som do vento batendo contra as janelas e o rangido das portas, ficou claro que a noite não seria tão tranquila quanto as anteriores. E, quando o telefone tocou, o medo tomou conta de seu corpo. Carla era uma vigia noturna. Trabalhava há mais de 2 anos em um prédio antigo e isolado, onde o único som que quebrava o silêncio era o eco de seus próprios passos. No início, tudo parecia monótono e seguro. Ela já sabia que, com o tempo, as histórias que circulavam sobre o local eram apenas boatos, criadas por mentes criativas para assustar os novos funcionários. Mas naquela noite, algo parecia fora do lugar. O prédio, que antes ela conhecia de cor, agora parecia estar se fechando ao seu redor. O silêncio parecia mais pesado, mais profundo. O ar estava carregado, e Carla não podia ignorar a sensação de ser observada. Ela andou até o controle de segurança, que mostrava a imagem dos corredores vazios. Mas algo fez seu coração disparar. No canto da tela, uma figura encapuzada apareceu por alguns segundos, antes de desaparecer. A imagem sumiu tão rapidamente quanto apareceu. Carla tentou racionalizar, mas a inquietação estava tomando conta de sua mente. Ela não sabia o que pensar. O que foi aquilo? E por que ela sentia que não estava mais sozinha? Com a mente cheia de perguntas, Carla decidiu investigar. Ela pegou sua lanterna e começou a percorrer os corredores, seu eco se misturando com o som das suas próprias respirações rápidas. Cada vez que uma porta rangeu ou uma luz piscou, ela sentiu como se algo estivesse prestes a acontecer. A figura encapuzada ainda pairava em seus pensamentos. Ela desceu até o andar mais baixo, onde ficavam os arquivos e depósitos da empresa. O andar era particularmente frio, e a sensação de estar sendo seguida era mais intensa ali. Ela entrou em uma das salas e vasculhou as prateleiras cheias de documentos e objetos antigos. Quando se virou para sair, a porta se fechou sozinha. Carla congelou. Ela tentou abrir a porta, mas ela estava trancada. Seu coração acelerou ainda mais. Então, as luzes começaram a piscar. De repente, um ruído estranho ecoou na sala, como um sussurro baixo, que parecia vir de todos os lados. Carla olhou para todos os cantos, mas não havia ninguém. Ela tentou gritar, mas sua voz falhou. O ruído se intensificou, como se algo estivesse se aproximando. Algo que não deveria estar ali. Quando a luz se apagou completamente, o sussurro se transformou em uma voz clara e fria. Você não deveria ter vindo aqui. Nesse momento, Carla percebeu que não estava mais sozinha, e a figura encapuzada da tela de segurança agora estava diante dela. A figura encapuzada avançou, e Carla deu um passo para trás, desesperada para encontrar uma saída. Mas o espaço estava se fechando. O ar estava mais denso, mais gelado, como se a temperatura tivesse caído repentinamente. Ela não podia mais respirar direito. Seus pulmões estavam congelados, o que a fez ficar paralisada, com os olhos fixos na figura que se aproximava. A lanterna piscou e apagou novamente, e Carla foi tomada pela escuridão. Ela sentia o peso de algo indescritível à sua volta, algo sombrio e imortal. A voz fria novamente se fez ouvir, desta vez sussurrando diretamente em seu ouvido, como se estivesse dentro de sua mente.
Você sabia que iria acontecer. Sabia, mas ainda assim veio. Carla não conseguia mais pensar, apenas sentia a presença daquilo ao seu redor, cercando-a, consumindo-a. Cada respiração se tornava mais difícil, e as sombras à sua volta tomavam forma. Ela tentou correr, mas suas pernas não se moviam. A sensação de pavor era insuportável, e a visão da figura encapuzada era a única coisa que ela conseguia enxergar. Então, com um movimento rápido, ela se virou e tentou correr para a porta, mas ela não estava mais lá. O espaço estava completamente diferente. O prédio tinha mudado, transformado em algo inóspito, um labirinto de escuridão e sofrimento. Quando Carla acordou, estava de volta ao seu posto, sentada na cadeira da sala de controle, com os olhos arregalados. O relógio marcava 6 horas da manhã. Ela olhou em volta, tentando entender o que aconteceu. O medo ainda pulsava em suas veias, mas o prédio parecia calmo novamente. As luzes estavam acesas, o ar estava quente. Tudo estava no lugar. Mas, quando ela se levantou e foi até a porta, ela parou. O espelho próximo à porta refletia uma figura atrás dela. Ela virou rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas uma sensação fria de algo distante, mas presente, como se fosse uma sombra que não podia ser vista, mas sentida. Então, uma lembrança veio à tona, a figura encapuzada. Ela ainda estava ali, esperando por ela, mesmo que Carla não pudesse mais vê-la. O que ela não sabia era que, naquele prédio, ninguém jamais sairia de lá. O turno da noite nunca acabaria para ela. Carla nunca mais foi vista. Seus colegas de trabalho acharam que ela simplesmente abandonou o posto. Mas e você? Você acreditaria que algo assim pode realmente acontecer? Aquela figura que assombra os corredores das noites, sempre esperando o próximo turno. E se fosse você? Já pensou no que poderia acontecer em um desses turnos solitários? Não se esqueça, a noite nunca esquece os que entram em seus domínios. Se inscreva no canal para mais relatos de quem ousou passar pela porta escura e nunca mais saiu. Ela sempre pensou que os sons que ouvia à noite eram apenas fruto da sua imaginação. Mas naquela madrugada, o som foi diferente. Algo pesado se arrastava no corredor escuro, e a porta de seu quarto começou a se abrir sozinha. Não era um vento. Não era a casa. Algo estava ali com ela, observando-a. Amanda sempre foi uma pessoa racional. Trabalhava como bibliotecária em uma pequena cidade do interior e vivia sozinha em uma casa antiga, herdada de seus avós. A casa, com seu aspecto decadente e os móveis pesados, era seu refúgio. Nunca teve medo dos ruídos que vinham das paredes, os rangidos e os sussurros abafados que a casa parecia emitir, especialmente durante a noite. Mas, há algumas semanas, as coisas começaram a mudar. Ela se sentia observada, como se os cantos da casa estivessem cheios de olhos invisíveis, esperando o momento certo para se revelar. Os primeiros sinais eram discretos. Uma lâmpada piscando sem motivo, um quadro que estava ligeiramente torto na parede, e um cheiro estranho de terra molhada que se espalhava por alguns cômodos. Amanda tentava ignorar, pensando ser apenas o efeito do tempo sobre uma casa antiga. Mas naquela noite, ela não conseguiu mais ignorar. Algo estava se aproximando, algo que ela não poderia explicar. Ela acordou com o som de passos arrastados no corredor de cima. Seus olhos se abriram instantaneamente, e o medo tomou conta de seu corpo. Ela sabia que não havia ninguém ali. Ou pelo menos, não deveria haver. Amanda se levantou com cautela, o medo apertando sua garganta enquanto ela caminhava lentamente em direção ao corredor. O som de passos continuava, mais altos agora, como se alguém estivesse se arrastando para mais perto. Ela pegou uma vela e, com a luz tremulando, avançou pela casa, o coração batendo forte. Quando chegou ao topo das escadas, viu que a porta de um dos quartos estava entreaberta. Era o quarto de seus avós, que sempre a deixava com uma sensação estranha, como se algo ali estivesse esperando para ser descoberto. Hesitante, ela empurrou a porta, e um cheiro forte e fétido tomou o ambiente. O que ela viu a fez congelar. O quarto estava em completo caos, os móveis estavam revirados, e havia manchas escuras no chão, como se algo tivesse sido arrastado. E, no centro do quarto,
Uma velha cadeira de balanço estava se movendo sozinha. Não havia vento. Não havia nada que explicasse aquilo. Amanda sentiu um calafrio intenso percorrendo sua espinha. Ela não queria, mas não conseguia sair de lá. O som dos passos aumentou, e então a cadeira parou. Ela estava olhando fixamente para ela. Quando Amanda finalmente conseguiu se afastar, um som baixo, como um suspiro, ecoou por todo o ambiente. Você sabe o que aconteceu aqui. A voz parecia vir de todos os lados, mas não havia ninguém. A casa parecia engolir as palavras, mas o peso delas era insuportável. Amanda sentiu como se estivesse sendo consumida pela própria casa, como se ela não fosse mais bem-vinda ali. Quando olhou para trás, o corredor estava vazio, mas os passos continuavam. Agora, mais apressados, mais próximos. A sensação de estar sendo seguida cresceu insuportavelmente. Amanda correu para o andar de baixo, sentindo-se cada vez mais sufocada pela atmosfera densa e fria da casa. Cada passo parecia ecoar, aumentando sua angústia. Ela virou-se para olhar mais uma vez para as escadas, e por um momento, viu uma sombra escura se esgueirando na parede, uma figura humana que não deveria estar ali. Ela tentou gritar, mas sua voz falhou, e, no fundo de sua mente, ela soube que não poderia escapar. A casa estava viva. Ela sentiu o chão tremer levemente sob seus pés, como se algo gigantesco estivesse se movendo nas profundezas. Desesperada, Amanda correu para a porta da frente, mas quando a tocou, algo a impediu de abrir. Era como se a casa a tivesse aprisionado ali. Algo puxou seu braço com força, jogando-a contra a parede. Ela olhou para cima e viu a figura de uma mulher de olhos vazios e uma expressão de dor infinita. Você nunca vai sair, ela sussurrou, e com isso, a casa pareceu engolir Amanda, o som da porta sendo trancada atrás dela. O quarto voltou a ser silencioso, mas o som dos passos não parava. Amanda nunca mais foi vista. Quando a polícia chegou, não havia sinais dela na casa, apenas o quarto de seus avós, intacto, como se nada tivesse acontecido. As manchas no chão eram novas, mas não havia nenhuma explicação para elas. Os vizinhos começaram a contar histórias sobre a casa, dizendo que ela sempre foi maldita, que os antigos moradores desapareceram sem deixar vestígios. Ninguém mais ousou se aproximar daquele lugar. A casa parecia ter absorvido tudo que estava ali, e Amanda se tornou apenas mais uma vítima de sua história. A cada noite, o som dos passos ressoava nas paredes, e aqueles que ousavam passar perto da casa sentiam uma presença invisível os observando, esperando o momento certo para chamar outro. Você ainda acredita que é possível escapar de um lugar assim? Aquela casa nunca foi apenas uma construção. Ela era um ser, esperando para consumir tudo o que entrasse nela. E você, se tivesse que passar por lá, o que faria? Acredite, alguns lugares não deixam seus visitantes partir. Inscreva-se no canal para mais histórias de terror e não se esqueça, à noite, os mistérios ganham vida. Quando você trabalha a noite inteira, é fácil deixar a mente se perder no cansaço. Mas, naquela noite, algo estava diferente. A cada vez que ela olhava para a janela, o reflexo que via parecia não ser o seu. E à medida que a madrugada avançava, a sensação de estar sendo observada só aumentava. Algo estava esperando o momento certo para se revelar. Carla era uma jornalista de uma pequena cidade, conhecida por seu trabalho focado em histórias locais e investigações sobre desaparecimentos misteriosos. Naquela noite, ela estava sozinha no escritório, preparando o conteúdo de uma nova reportagem. Era tarde, e o único som no ambiente era o das teclas do computador, quebrado de vez em quando pelo som de sua respiração cansada. A cidade estava em silêncio, como se todos estivessem dormindo, mas algo naquele silêncio inquietava Carla. Ela morava sozinha em um apartamento antigo, no último andar de um prédio que já tinha mais de 50 anos. A vista da janela era limitada, mas o suficiente para que ela se sentisse segura em relação ao que acontecia ao redor. Ou, pelo menos, era o que ela achava. Conforme as horas passavam, Carla começou a se sentir estranhamente observada, um desconforto crescente se instalando em seu peito. O cansaço, que antes a fazia sentir-se fraca, agora parecia despertar uma sensação de alerta dentro dela. Ela olhou para a janela, mas não havia ninguém lá fora.
Nenhuma luz, nenhuma sombra se movendo. Apenas a escuridão. No entanto, ao olhar novamente para o reflexo da janela, Carla percebeu algo que a fez gelar. Uma figura sombria estava atrás dela. Era difícil distinguir, mas seus olhos estavam fixos na imagem. Algo que não deveria estar ali. Carla se levantou rapidamente, batendo os pés no chão, tentando afastar a sensação de terror crescente. Quando virou para olhar ao redor, o escritório parecia o mesmo, mas havia uma tensão no ar, uma sensação de que algo estava errado. Ela caminhou até a janela, espiando pelas cortinas, mas não viu ninguém. Era um reflexo do próprio medo, pensou. De volta ao seu computador, ela forçou os olhos a se concentrar no trabalho. O som das teclas era o único que a mantinha ancorada naquele momento. No entanto, o desconforto não desaparecia. A cada vez que ela olhava para o reflexo da janela, a figura continuava ali, mais visível. Era como se alguém estivesse espiando através do vidro, observando-a em silêncio. Ela piscou, e a figura desapareceu. Mas, quando olhou novamente, lá estava ela, mais perto, mais nítida. Não era um reflexo dela mesma. Era alguém mais. A figura tinha traços indistinguíveis, mas uma coisa estava clara. Ela estava observando de dentro do reflexo da janela. A imagem era apenas um reflexo, mas a sensação de que aquilo não era normal a consumia. O medo começou a dominar seu corpo e sua mente. Ela não conseguia mais focar no trabalho. Não conseguia mais se concentrar. Precisava sair dali, mas a sensação de ser vigiada se intensificava a cada segundo. A figura parecia se mover de acordo com os seus próprios movimentos, como se estivesse testando suas reações. Carla se sentiu como uma presa. Foi quando, subitamente, o reflexo começou a se distorcer. O vidro da janela, antes nítido, ficou embaçado, e a figura sombria começou a se aproximar, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. Ela tentou gritar, mas a garganta se fechou. Não conseguia emitir som algum. O reflexo da figura foi se distorcendo mais e mais, até que finalmente, a janela foi coberta por uma sombra densa, tornando a sala completamente escura. Carla não sabia mais o que fazer. Ela sentiu uma força invisível puxá-la para a janela, forçando seus pés a se moverem, como se não fosse ela quem estivesse controlando seu próprio corpo. Ela queria gritar, mas os sons foram abafados pela escuridão crescente. Cada passo que ela dava parecia levar a mais profundidade naquele pesadelo. A sombra envolveu o ambiente e, em questão de segundos, a figura apareceu diante dela. Seus olhos estavam tão profundos que Carla sentiu como se estivesse sendo consumida por eles. A figura não tinha forma definida. Sua presença parecia mais uma onda escura, uma névoa opaca que a envolvia lentamente. De repente, algo gelado tocou sua pele, fazendo-a estremecer. Era como se dedos invisíveis estivessem tocando sua pele, arranhando sua alma. A figura sussurrou palavras que ela não entendia, e, a cada sussurro, a sensação de perda de controle aumentava. Carla sentiu a escuridão envolvendo-a, puxando-a para dentro de si. Ela tentou resistir, mas a sensação de ser engolida pela sombra a dominava. Ela se viu caminhando em direção à janela, como se estivesse sendo chamada para lá, incapaz de se controlar. O reflexo da janela agora não era mais a imagem dela. Era a própria figura, que estava de pé, sorrindo para ela. Mas o sorriso não era humano. Era algo muito mais macabro, uma expressão de vitória. Com o último esforço, Carla se afastou da janela, mas sentiu algo preso a ela, como se estivesse sendo puxada para trás. Ela lutou contra a força invisível, mas, à medida que a sombra se aproximava, o som de uma risada macabra ecoou pelo escritório. Quando ela finalmente conseguiu sair da sala e correr para o corredor, o ambiente estava vazio. Mas a risada continuava, ecoando nas paredes. Algo dentro da casa estava se movendo, algo que não deveria existir. No dia seguinte, quando seus colegas de trabalho chegaram ao escritório, encontraram Carla caída no chão, com os olhos arregalados, o corpo rígido e sem vida. Não havia sinais de violência, mas algo estava claramente errado. A janela estava fechada, mas o reflexo no vidro parecia mais estranho do que nunca. A figura de uma mulher pálida, com um sorriso distorcido, parecia olhar diretamente para quem passava.
Eles chamaram a polícia, mas não encontraram nada fora do normal. A investigação não revelou nenhuma explicação para a morte de Carla, e o caso foi arquivado como um acidente. Porém, o prédio começou a ser evitado por outros funcionários, que juravam ouvir risadas e ver sombras se movendo pelas janelas. O reflexo da mulher continuava a aparecer, observando aqueles que ousavam passar perto. E os relatos de quem visitava o escritório começaram a crescer. Todos que olhavam para a janela viam um sorriso macabro da figura que Carla havia visto. E então, a cidade logo começou a sussurrar sobre o reflexo da morte, dizendo que ela nunca foi só uma vítima daquilo. Carla, na verdade, agora fazia parte daquilo que a observava. A história de Carla não é única. Muitas outras pessoas sentiram o mesmo peso da escuridão se aproximando delas, tentando engolir suas almas. E você? Já olhou para um reflexo e se perguntou se aquilo era realmente você ali? Talvez, o próximo que seja observado seja você. Inscreva-se no canal para mais histórias de terror e prepare-se. Os reflexos não são sempre aquilo que parecem ser. A escuridão da noite não era suficiente para cobertar o que ele estava prestes a descobrir. O barulho vindo do fundo do corredor parecia distante, mas, à medida que ele se aproximava, ficava mais nítido. Cada passo ecoava como um prenúncio do que estava por vir. O homem sabia que nada mais seria como antes. Tiago sempre fora um homem racional. Trabalhava como assistente de um detetive particular, e sua vida era guiada pela lógica. Nada de mistérios sobrenaturais, nada de estranhos pesadelos. Mas tudo isso mudou quando ele foi chamado para investigar uma antiga mansão, à beira de um vilarejo isolado. Era uma casa que todos evitavam, e com razão. As histórias sobre ela haviam se espalhado por décadas. Relatos de pessoas desaparecendo após visitarem, sons estranhos durante a noite e visões de vultos que se moviam pelas janelas. Para Tiago, tudo isso era apenas fruto da imaginação das pessoas, e ele estava determinado a provar isso. Naquela noite, ele se encontrou diante da mansão, com as portas rangendo ao abrir, como se a casa soubesse que ele chegava. O ar estava denso e pesado, como se o tempo ali dentro estivesse preso, aguardando algo. Ao entrar, uma sensação de frio cortante tomou conta de seu corpo. A casa estava em silêncio absoluto. Não havia sons, nem mesmo som de vento, como se o lugar tivesse sido abandonado por muito mais tempo do que ele imaginava. Mas ele não hesitou. Seguiu em frente, determinado a encontrar a verdade por trás dos rumores. Porém, à medida que avançava pelo corredor escuro, algo começou a incomodá-lo. Era uma sensação estranha, como se o ar ao seu redor estivesse se tornando mais espesso, mais difícil de respirar. Mas Tiago se manteve firme, acreditando que era apenas sua mente tentando se enganar. Ele estava ali para investigar. Era isso o que importava. À medida que avançava pela mansão, Tiago percebeu algo curioso. As portas estavam fechadas, mas com um espaço tão pequeno entre elas e o chão que ele podia ver claramente a luz de velas brilhando no interior. Ele tentou abrir as portas, mas estavam trancadas. No entanto, algo o impelia a continuar. Ele se sentia atraído por um poder desconhecido, uma força invisível que o conduzia. Finalmente, ao chegar no fim do corredor, ele se deparou com uma grande sala, onde o chão de madeira rangeu sob seus pés. No centro da sala, uma mesa estava coberta por uma lona, mas o que mais chamou a atenção de Tiago foi o quadro pendurado na parede. A pintura era grotesca, uma figura de olhos arregalados, com uma expressão de terror que parecia irradiar do quadro. Quando Tiago olhou para os olhos da figura, algo estranho aconteceu. Por um momento, ele sentiu como se estivesse sendo puxado para dentro da tela. Era como se os olhos o observassem, e uma sensação de desespero tomou conta de seu corpo. Ele tentou se afastar, mas seus pés estavam presos ao chão. A sensação de estar sendo observado se intensificou, e, no reflexo dos olhos da pintura, ele viu algo se movendo atrás dele. Tiago se virou rapidamente, mas o que viu não era nada humano. Era uma sombra escura que se esticava pelo chão da sala, indo em direção a ele. O pavor tomou conta de seu corpo, e ele correu, mas as sombras o seguiram, rapidamente. A sensação de estar sendo engolido pela escuridão se intensificou a cada passo. A mansão estava viva.
O chão parecia estar se movendo sob seus pés, e os ventos do interior da casa soavam como gritos distantes, como se as paredes estivessem tentando avisá-lo, tentar afastá-lo. Mas já era tarde demais. A sombra alcançou Tiago e envolveu-o. Ele tentou lutar, mas sentiu uma força esmagadora o impedindo de se mover. Seus olhos estavam começando a se fechar, e a escuridão consumia sua visão. Tiago sentiu sua respiração se tornando mais fraca, e sua mente estava se dissipando, perdida no abismo da escuridão. Ele não conseguia mais distinguir o que era real. Ele sentiu como se estivesse flutuando no vazio, sendo puxado para dentro da sombra. Mas, em um último esforço, ele se lembrou do quadro na parede. Ele se concentrou em sua imagem, tentando lembrar de como os olhos daquela figura o haviam observado. Foi quando ele teve um insight aterrador. O quadro não era apenas uma pintura. Era um portal, uma porta para o lado sombrio da casa, um reflexo daquilo que a casa guardava. Sem pensar, Tiago se concentrou, tentando quebrar a conexão. Ele fechou os olhos e, no último momento, gritou por socorro. Mas foi tarde demais. A sombra tomou conta dele completamente. Tudo ao seu redor escureceu, e, quando ele abriu os olhos novamente, não estava mais na sala. Ele estava dentro do quadro. O mundo à sua volta era uma distorção de cores e formas. Ele estava preso, sua mente desorientada. As paredes ao seu redor estavam se movendo, como se respirassem. E então, ele viu o que realmente habitava ali. Não era um ser, mas uma presença. Uma entidade que não havia sido vista, mas sentida. A mesma que ele havia ignorado, que agora observava com olhos famintos. Tiago estava perdido para sempre. A mansão foi encontrada vazia na manhã seguinte. As autoridades investigaram o local, mas não encontraram sinais de que alguém havia passado por ali. O quadro, agora coberto por poeira, permanecia na parede da sala, mas os olhos da figura estavam vazios. Como se a entidade que ali habitava tivesse desaparecido com Tiago, levando-o para um lugar onde a realidade não mais existia. Mas os moradores locais ainda falam sobre a casa, sussurrando histórias sobre aqueles que se aventuraram por ali e nunca mais voltaram. Eles dizem que, ao olhar para o quadro, se pode ver o reflexo de uma pessoa desesperada, tentando sair de dentro da tela. Alguns afirmam que, à noite, os olhos da pintura parecem seguir quem passa pela casa. A mansão continua a existir, aguardando seu próximo visitante. E, para aqueles que se atrevem a entrar, a escuridão não faz distinção. Ela devora a todos por igual. O que seria necessário para você nunca mais olhar para um quadro da mesma maneira? A presença que vive nas sombras não se contenta em ser apenas observada. Ela quer mais. E, na casa da pintura, ela sempre encontrará uma vítima. Quer saber mais sobre lugares amaldiçoados e os horrores que neles residem? Inscreva-se no canal e prepare-se para o próximo capítulo. O terror não vai parar. O som de passos pesados ecoava pela casa vazia, mas não havia ninguém ali. Ou pelo menos era isso que ele pensava. O ar estava denso, como se a própria casa estivesse esperando por algo. E então, ele ouviu a voz. Baixa, sussurrante e faminta. Marco era um jovem curioso, sempre em busca de algo que fosse além do que os outros viam. Seu trabalho como restaurador de imóveis o levou a uma velha casa em um bairro distante da cidade, um lugar esquecido pelo tempo. Ele já havia restaurado muitas casas antigas, mas nenhuma como aquela. A casa de madeira parecia resistir ao avanço do tempo, suas tábuas estalavam de maneira estranha, e o vento que passava pelas frestas dava um arrepio na espinha. Mas Marco não se intimidou. Ele sabia que sua profissão era difícil, mas não acreditava em superstições, muito menos em fantasmas ou espíritos. Seu objetivo era simples: restaurar a casa e, com isso, conseguir o reconhecimento que tanto desejava. A casa tinha uma longa história. Os moradores haviam desaparecido misteriosamente há mais de 50 anos, e desde então, ninguém mais teve coragem de entrar. Mesmo assim, Marco estava determinado. No primeiro dia de trabalho, ele sentiu uma sensação estranha ao passar pela porta da frente, mas ignorou. Com o tempo, ele foi se acostumando com o ambiente sombrio,
até que algo peculiar aconteceu. Durante a noite, enquanto ele trabalhava sozinho, começou a ouvir os passos. No início, eram suaves, quase imperceptíveis. Mas logo se tornaram mais altos, como se alguém estivesse se aproximando dele. Ele olhou para trás, mas não havia ninguém. O som parecia vir do andar superior. Marcos subiu as escadas, mas ao chegar lá, não encontrou nada. No entanto, havia algo diferente. O quarto no final do corredor estava com a porta entreaberta. Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha e, por mais que tentasse se convencer do contrário, algo estava atraindo para dentro daquele quarto. O quarto estava vazio, mas o cheiro de mofo e madeira podre estava no ar. Marco não sabia o que o atraía tanto, mas a sensação de que algo estava ali, esperando por ele, era impossível de ignorar. Ele começou a examinar as paredes, notando que, em um canto, havia uma grande marca circular, como se tivesse sido feita por algo muito pesado ou algo que tivesse se movido por ali. Marco não pôde deixar de pensar que aquilo parecia um símbolo, algo que estava além da simples deterioração de uma casa velha. Sua mente começava a formular teorias, mas ele não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais. Algo que não estava ali por acidente. Quando ele olhou para o chão, viu uma tábua solta. Marco, sem hesitar, a levantou. O que encontrou abaixo deixou-o sem palavras. Uma escada que descia para o porão. A escada parecia antiga, coberta por teias de aranha e com degraus rangendo sob o peso de seus passos. Marco hesitou por um momento, mas sua curiosidade foi mais forte. Ele desceu, e à medida que avançava, a escuridão parecia se fechar ao seu redor. A luz da lanterna tremia, e Marco quase sentiu como se o ar estivesse se tornando mais denso. Ao chegar ao fundo, ele se deparou com uma grande sala subterrânea. O que ele não sabia é que essa sala não era parte do projeto original da casa. Ela foi construída para um propósito muito diferente. Em uma das paredes, Marco encontrou um símbolo, semelhante ao da marca no quarto. Mas algo mais chamava sua atenção. Havia uma grande mesa de pedra no centro da sala, e sobre ela, uma vela negra queimava, iluminando estranhas inscrições ao redor da mesa. E então, algo se mexeu. Um estalo. Uma sombra se formou, de forma indistinta. Era como se algo estivesse ganhando forma diante de seus olhos. Marco tentou correr, mas os passos pareciam ecoar ao seu redor. A sombra estava em movimento, se aproximando dele a cada segundo. Ele sabia que não estava mais sozinho. A sombra cresceu, tornando-se mais densa e mais concreta. Era uma figura humanoide, mas seu contorno era distorcido, como se fosse feita de uma matéria escura, líquida. Marco tentou gritar, mas sua voz não saía. Ele tentou se mover, mas suas pernas estavam pesadas, como se o ar o estivesse prendendo. Então, ele ouviu a voz. Baixa e sibilante, ela parecia vir de dentro de sua própria cabeça. Você deveria ter ido embora, dizia. Marco tentava lutar, mas algo mantinha no lugar. O ser diante dele se aproximou lentamente, e sua face, embora indefinida, parecia refletir as suas próprias inseguranças. Era como se a criatura fosse feita de seus próprios medos, uma manifestação do que ele havia ignorado durante toda a vida. A sala ao redor de Marco começou a se distorcer, as paredes fechando-se, a escuridão tomando conta de tudo. A criatura o envolveu, e Marco sentiu uma pressão esmagadora sobre seu corpo. Ele não podia respirar. Ele não podia escapar. Em um último ato desesperado, ele fechou os olhos e tentou se libertar, mas tudo o que sentiu foi um frio intenso. Sua visão se apagou. Quando a polícia chegou à casa no dia seguinte, encontrou tudo em silêncio. A casa parecia intacta, mas algo estava diferente. O quarto no andar superior, onde Marco havia encontrado a escada para o porão, estava vazio. Não havia sinais de luta, nem indícios de que alguém tivesse sido atacado. Mas ao entrar no porão, o que encontraram foi ainda mais perturbador. A vela negra ainda queimava sobre a mesa de pedra, e as inscrições ao redor dela haviam sido rearranjadas, formando um novo símbolo. Marco havia desaparecido sem deixar rastro. Nenhuma evidência de seu corpo, nem qualquer sinal de que ele tivesse saído dali. A casa continuou em silêncio,
mas os moradores da região começaram a sussurrar sobre o que realmente havia acontecido. Muitos afirmavam que, à noite, podiam ouvir os passos pesados no corredor, e os mais ousados diziam ter visto uma figura sombria à janela. Marco nunca mais foi encontrado, e a casa permaneceu ali, aguardando o próximo curioso a cruzar sua porta. O que aconteceu com Marco? Ele se tornou parte da casa? Ou talvez a casa tenha se tornado parte dele? As respostas estão perdidas nas sombras daquelas paredes. Se você fosse até lá, o que encontraria? E, mais importante, você conseguiria sair? Inscreva-se no canal e não perca o próximo capítulo. O terror nunca espera. O som da chuva batendo nas janelas era a única coisa que quebrava o silêncio na pequena cabana. Mas naquele momento, ele ouviu algo mais. Algo que não deveria estar lá. Um suspiro, baixo, quase inaudível. E então, a porta se fechou sozinha. Lucas sempre foi um amante da natureza. Como um fotógrafo de paisagens, ele passava a maior parte de seu tempo em lugares remotos, capturando a beleza do mundo selvagem. Quando recebeu a oportunidade de ir até uma pequena cabana no meio da floresta, ele não hesitou. A ideia de passar alguns dias longe da cidade e de tudo que a rodeava parecia ser o refúgio perfeito. Ele sabia que, naqueles lugares isolados, poderia se concentrar totalmente em seu trabalho, sem interrupções. Mas quando chegou à cabana, algo não parecia certo. A construção era simples, com madeira envelhecida e janelas que pareciam ter sido fechadas há anos. O vento uivava lá fora, mas a cabana permanecia silenciosa, como se estivesse em uma espécie de limbo temporal. No entanto, Lucas não se importou. Era uma oportunidade única, e ele logo se acomodou, preparando-se para os dias de trabalho que viriam. Ao cair da noite, o ambiente da cabana se tornava cada vez mais estranho. As paredes rangiam, como se estivessem respirando, e os sons da floresta pareciam mais próximos do que deveriam. Mas Lucas, focado em seu trabalho, ignorou esses pequenos detalhes. Ele não acreditava em histórias de espíritos ou maldições. Para ele, tudo não passava de imaginação fértil. No entanto, à medida que a noite avançava, ele não conseguia escapar da sensação de que algo estava observando. Ele se levantou para dar uma olhada pela janela, mas não havia nada além da escuridão da floresta. Quando ele se afastou, a porta da cabana se fechou com um estrondo. Um som que, por algum motivo, fez o coração de Lucas disparar. Ele foi até a porta, tentando abri-la, mas não conseguiu. Algo o estava mantendo ali. Naquele momento, a realidade ao seu redor começou a mudar. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que já não estava mais sozinho. Lucas tentava se acalmar. É só a mente pregando peças, pensou consigo mesmo. No entanto, o ambiente da cabana parecia cada vez mais denso. As sombras pareciam se esticar pelas paredes e o ar ficava mais quente, mais pesado. Ele se afastou da porta, sentindo uma pressão crescente em sua cabeça. Foi quando ele percebeu algo estranho. O quadro pendurado na parede, um simples retrato de uma mulher com um olhar vazio e triste. Ele não havia reparado antes, mas agora parecia que os olhos da mulher estavam fixos nele. Seus pés começaram a se mover involuntariamente em direção ao quadro, como se algo estivesse puxando-o para mais perto. A cada passo, o peso em sua mente aumentava, até que ele estava diante da pintura, com os olhos da mulher agora completamente fixos em seu rosto. Lucas sentiu um frio cortante na espinha, e ao tentar se afastar, a porta da cabana se abriu de repente. Mas ele não podia ir embora. Algo o impedia de deixar o lugar. Ele não sabia o que era, mas sabia que não podia ficar. Mas ao virar-se para sair, algo mais o chamou: o quadro. Seus olhos estavam agora vazios. E, antes que ele pudesse reagir, algo puxou para dentro da pintura. Ele tentou gritar, mas sua voz estava presa. Era como se sua própria alma estivesse sendo consumida pela tela. A escuridão da pintura se alargava, engolindo-o por completo. Lucas sentiu sua pele esquentar, seu corpo sendo absorvido pela pintura como se ela fosse uma entidade viva. Ele tentava se libertar, mas suas mãos e pés estavam sendo esmagados pela pressão da tela. Ele não conseguia ver nada,
apenas uma escuridão profunda, uma sensação de estar afundando, sem fim. Foi então que ele viu algo, uma silhueta no fundo da escuridão. A figura de uma mulher, com os mesmos olhos vazios do quadro, se aproximava dele. Cada passo parecia ecoar em sua mente, e logo ela estava diante de Lucas, com os olhos ainda fixos nele, mas agora com um sorriso frio. Você não deveria ter vindo, ela sussurrou, sua voz cheia de uma melancolia que fazia com que o sangue de Lucas gelasse. Ele tentou gritar, mas não conseguia. A mulher levantou a mão e, ao tocá-lo, Lucas sentiu uma dor intensa, como se sua energia estivesse sendo drenada para dentro da tela. Ele estava sendo levado para aquele lugar, onde as almas perdidas eram aprisionadas eternamente. Agora você será parte da minha coleção, disse ela, e a tela ao redor dele começou a se fechar. A última coisa que Lucas viu foi seu próprio rosto, refletido na pintura, olhando-o com uma expressão de horror. Na manhã seguinte, um grupo de caçadores passou pela cabana e encontrou tudo em silêncio. As portas estavam abertas, mas a cabana parecia estar completamente vazia. Não havia sinais de luta ou qualquer indício de que algo tivesse acontecido. Mas ao entrar, algo os fez parar. O quadro estava diferente. A mulher na pintura, que antes parecia triste e distante, agora parecia estar sorrindo, com os olhos fixos em qualquer um que se atrevesse a olhar para ela. Os caçadores tentaram sair rapidamente, mas o que ninguém soubera era que a cabana nunca havia sido apenas uma construção normal. Ela estava amaldiçoada, e aqueles que entravam nela se tornavam parte de um ciclo eterno de almas perdidas, cada uma delas presa dentro das paredes daquela pintura. A casa, agora vazia, continuava aguardando seu próximo visitante, e o quadro jamais deixaria de exigir um novo morador. O que você faria se visse diante de uma pintura como essa? Seria capaz de resistir? E, mais importante, você conseguiria sair ileso de um lugar onde o tempo se distorce e as almas são coletadas? Inscreva-se no canal, e não perca o próximo capítulo. O medo está esperando por você. Era apenas um pequeno barulho à distância, mas o suficiente para fazê-lo parar. Um som, suave como o vento, mas com algo mais, como um sussurro. Algo que não deveria estar ali. E quando ele se virou, viu o reflexo, mas não era ele. Carlos sempre foi cético. Não acreditava em fantasmas, lendas urbanas ou qualquer coisa que envolvesse o sobrenatural. Seu trabalho como jornalista o levava a investigar histórias para desmentir mistérios, e ele sempre tratou essas histórias como simples invenções. Quando recebeu a proposta para investigar uma casa abandonada na periferia da cidade, ele não pensou duas vezes. Mais uma lenda para enterrar, pensou consigo mesmo, pegando sua câmera e partindo para o local. A casa era velha, com janelas quebradas e uma aparência negligenciada. Ninguém morava ali há décadas, e os vizinhos sempre falavam de estranhos barulhos que vinham de dentro, mas Carlos sabia o que isso significava: superstição. Ao entrar na casa, o silêncio era profundo, quebrado apenas pelo som de seus passos ecoando nas paredes de madeira. Ele já estava acostumado com esse tipo de ambiente e, ao invés de sentir medo, sentia-se mais animado pela oportunidade de escrever uma boa história. Ele começou a fotografar e a fazer anotações sobre o estado da casa, mas conforme explorava os cômodos, uma sensação estranha começou a tomar conta dele. Não era o medo, mas algo mais sutil, como se estivesse sendo observado. Ele olhou em volta, mas não havia ninguém. O que ele não sabia era que, no momento em que cruzou a porta da velha casa, ele havia ativado algo que estava esperando há muito tempo. Carlos se aventurou pelos corredores empoeirados, seu flash iluminando as paredes cobertas de mofo e teias de aranha. O ambiente estava denso, como se a casa estivesse absorvendo cada movimento seu. O que ele não notou, porém, foi o que estava atrás dele. No reflexo das vidraças quebradas, as sombras pareciam se mover de maneira errática, e algo se destacava nas imagens. Uma figura baixa, quase imperceptível, mas sempre presente. Carlos continuou sem perceber. O que o fez parar foi um som abafado, vindo do andar de cima. Não era o barulho de um rato ou o vento, mas algo mais humano. Ele subiu a escada rangente, cada passo carregado de expectativa. Ao chegar no segundo andar, o cheiro de madeira apodrecida se intensificou, e ele entrou em um dos quartos.
O que ele encontrou lá parecia inofensivo a princípio. Móveis antigos, uma cama desgastada e uma janela que deixava entrar a luz do sol, revelando uma camada fina de poeira no chão. Mas ao olhar para o espelho em frente à cama, Carlos sentiu um arrepio na espinha. O reflexo dele estava ali, mas algo não estava certo. Enquanto ele estava parado a poucos metros do espelho, a imagem de Carlos refletida parecia não corresponder aos seus movimentos. Ele levantou a mão para tocar o vidro, e ao mesmo tempo, sua imagem no espelho fez o mesmo movimento, mas com uma expressão diferente. Seus olhos estavam vazios, e um sorriso sombrio se formou lentamente em seu rosto refletido. Carlos recuou rapidamente, mas seu reflexo não. A expressão de horror em seu rosto era refletida de forma nítida no espelho, enquanto seu reflexo sorriu de forma ainda mais macabra. Foi quando ele ouviu o sussurro, suave, mas assustadoramente claro: "Você nunca deveria ter entrado aqui." O reflexo de Carlos começou a se mover de maneira independente, como se tivesse vida própria. Seus olhos, agora completamente negros, olhavam fixamente para ele, e o sorriso se alargou ainda mais. O medo tomou conta de Carlos, mas antes que pudesse reagir, ele sentiu uma força invisível o empurrar em direção ao espelho. Tentou se afastar, mas a sala parecia se distorcer, como se a própria realidade estivesse se desintegrando ao seu redor. Ele tentou gritar, mas não conseguiu fazer som algum. O espelho agora parecia uma janela para um mundo distorcido. Ele viu uma versão de si mesmo, mas não era ele. Era uma versão distorcida, deformada, com os olhos vazios e um sorriso que não parecia humano. De repente, o reflexo de Carlos no espelho deu um passo para fora da superfície, e em um movimento rápido, agarrou o braço de Carlos. O frio que ele sentiu foi como se sua própria alma estivesse sendo sugada para dentro do espelho. Ele tentou lutar, mas seu corpo estava paralisado, incapaz de se mover. Os olhos de seu reflexo estavam fixos nele, como se o estivesse absorvendo, consumindo sua essência. A cada segundo que passava, a sensação de estar perdendo o controle sobre seu próprio corpo aumentava. Era como se ele estivesse sendo substituído, e a versão distorcida dele estivesse tomando seu lugar. Quando ele finalmente conseguiu se soltar, a casa estava diferente. As paredes estavam mais escurecidas, o ar mais denso. E, quando olhou para o espelho, não se reconheceu. Era o reflexo que agora tomava conta da realidade. Ele tentava gritar, mas não conseguia mais emitir som algum. O que restou de Carlos agora apenas observava, preso na dimensão refletida, enquanto o ser que o substituía caminhava livremente pela casa. O corpo de Carlos nunca foi encontrado. Quando a polícia chegou à casa, encontraram apenas o espelho, intacto, pendurado na parede. Nenhuma evidência de luta, nem qualquer vestígio do jornalista que havia desaparecido. Mas os vizinhos relataram algo estranho. Sempre que passavam pela casa, viam uma figura na janela do andar superior. Uma figura com um sorriso macabro, olhos vazios e a aparência exata de Carlos. Mas ninguém jamais se atreveu a entrar na casa novamente, e ela permaneceu vazia, aguardando o próximo a cruzar seu caminho. A lenda sobre o espelho distorcido continuou a assombrar os moradores, e o reflexo de quem ousasse olhar para ele se tornava a alma perdida, aprisionada em um mundo onde a realidade e o reflexo eram a mesma coisa. Você teria coragem de se olhar em um espelho se soubesse que, ao fazê-lo, você pode perder seu próprio reflexo? O que acontecerá quando o reflexo for mais forte que você? Inscreva-se no canal e continue acompanhando. O terror está mais perto do que você imagina. O farol brilhou através da neblina, iluminando o mar revolto abaixo. Mas havia algo mais na luz, algo que não estava lá antes. Algo que olhava de volta. João era um marinheiro experiente, acostumado com as tempestades, as marés e a imensidão do oceano. Após anos navegando entre as costas de diferentes países, ele estava acostumado com o isolamento e o peso das longas viagens. Mas, naquela noite, algo parecia diferente. Eles haviam sido chamados para uma missão simples: transportar uma carga de medicamentos de uma ilha remota para a cidade portuária mais próxima. Nada demais, ele pensou. Uma viagem tranquila. Mas, assim que o barco de João se aproximou da ilha, a névoa espessa tomou conta do ambiente, como se estivesse engolindo a embarcação. A luz do farol da ilha,
que normalmente guiava os marinheiros até o porto, parecia mais fraca do que o habitual. A visibilidade estava quase nula, e os ventos começaram a uivar com força. João sentiu um desconforto crescente no peito. Ele não sabia o que era, mas algo estava incomodando. Ele tentou continuar com a viagem, mas a névoa se tornava mais densa e a visão do farol, mais distorcida. À medida que se aproximavam da costa, o rádio do barco começou a falhar, emitindo apenas chiados incompreensíveis. O barco de João entrou em uma zona de silêncio absoluto, como se o próprio oceano tivesse engolido todos os sons ao redor. Foi então que ele ouviu um grito distante, vindo da ilha. João parou o barco, seus olhos se fixando na direção de onde o grito parecia ter vindo. Ele sabia que não era possível que alguém estivesse na ilha. Nenhuma alma viva morava ali, ou pelo menos, era isso que ele pensava. As lendas locais falavam de uma ilha amaldiçoada, onde os antigos habitantes haviam desaparecido misteriosamente, deixando para trás apenas ruínas e ecos de um passado distante. Mas João não acreditava nessas histórias. No entanto, o grito que ecoou pela noite parecia real, e aquilo fez a pele de João arrepiar. Ele ligou o motor do barco novamente, avançando lentamente em direção à costa. Quando ele se aproximou da areia, a névoa estava tão espessa que ele mal conseguia ver a linha do horizonte. Ele parou o barco e desceu, sentindo o chão úmido sob seus pés. A sensação de estar sendo observado o acompanhava a cada passo. João caminhou pela praia, mas a neblina parecia engolir tudo ao seu redor. O farol da ilha, agora apenas uma sombra distante, piscava intermitentemente. Quando ele alcançou as ruínas, algo chamou sua atenção. Uma porta de madeira estava entreaberta, como se convidasse-o a entrar. Ele hesitou, mas a curiosidade o empurrou para dentro. As paredes estavam cobertas por musgo e a luz da lanterna falhava à medida que ele avançava, mas não havia sinal de vida. Nada além do som do vento e dos seus próprios passos ecoando pelas ruínas. Até que ele encontrou o que procurava. Em uma sala subterrânea, João viu algo que não poderia ser descrito com palavras. Um círculo de velas apagadas, dispostas em torno de um altar feito de pedra. Mas o mais estranho era o desenho no centro do altar. Um símbolo que parecia se mover, como se fosse parte do próprio chão. João se agachou, observando mais de perto, e foi então que ele viu o que estava no fundo da sala. Um espelho, grande e antigo, estava apoiado na parede. O reflexo no espelho não era o dele. Em vez disso, havia a figura de uma mulher, com os olhos vazios e o cabelo negro, olhando diretamente para ele. João recuou imediatamente, seu coração batendo forte em seu peito. Ele olhou em volta, mas não havia ninguém ali. O reflexo da mulher parecia se mover, seus olhos seguindo-o enquanto ele se afastava do espelho. A tensão no ar aumentava a cada segundo, e João sentiu um arrepio que percorria sua espinha. Então, o espelho começou a brilhar com uma luz intensa, cegando-o momentaneamente. Quando ele conseguiu recuperar a visão, a mulher estava agora fora do espelho. Ela estava bem ali, diante dele, com uma expressão vazia e uma voz sussurrante: "Você veio até aqui. Agora você é meu." João tentou gritar, mas sua voz não saía. Ele tentou correr, mas seus pés estavam presos ao chão, como se a terra estivesse o consumindo. A mulher avançou em sua direção, seus olhos fixos nos dele. Ele tentou se afastar, mas cada movimento fazia afundar mais e mais na areia. A sensação de ser puxado para o fundo da terra era incontrolável, e João não conseguia se soltar. Ela estendeu a mão, tocando sua pele, e quando fez isso, João sentiu uma dor lancinante, como se sua alma estivesse sendo arrancada de seu corpo. O mundo ao seu redor começou a se distorcer. Ele não podia mais ver nada além da mulher, seus olhos agora completamente negros, como se a noite inteira estivesse refletida neles. Ele tentou lutar, mas a mulher sussurrou, com uma voz cheia de desesperança: "Agora você faz parte do mar." E, em um instante, João foi arrastado para o espelho, sua visão se apagando enquanto seu corpo desaparecia na água escura que tomava o lugar do reflexo. Na manhã seguinte, o barco de João foi encontrado abandonado, ancorado na costa. Não havia sinais de luta, nem de qualquer presença humana. O rádio estava completamente quebrado, e a névoa já havia se dissipado. Mas algo estava diferente naquela ilha.
O farol ainda piscava, mas agora, quem o observava, via não mais a luz, mas a imagem de João refletida na lanterna, seus olhos vazios, encarando o horizonte. Os pescadores que passavam pela ilha começaram a relatar o mesmo fenômeno. A figura de um homem, com os olhos perdidos na escuridão, se aproximando da praia, mas sempre desaparecendo quando alguém tentava se aproximar. As lendas sobre a ilha amaldiçoada se espalharam ainda mais, e nenhum marinheiro jamais se atreveu a se aproximar novamente. Você se arriscaria em uma ilha onde a névoa engole a verdade e o mar leva aqueles que ousam olhar além do que podem ver? O que aconteceria se o reflexo no espelho fosse mais do que uma simples imagem? Inscreva-se no canal e continue acompanhando, pois o mistério nunca desaparece completamente. O relógio na parede marcava exatamente meia-noite, quando o som do sussurro começou. Mas o mais estranho não era o que ele ouviu, mas quem estava dizendo seu nome. Fernando sempre foi fascinado por lendas urbanas e histórias de terror. Como pesquisador de fenômenos paranormais, ele passava noites estudando casos inexplicáveis, mas jamais havia se deparado com algo que o fizesse realmente temer. Porém, tudo mudou quando ele recebeu uma carta sem remetente, escrita com uma caligrafia estranha e uma frase simples, mas perturbadora. Se você quiser saber a verdade, vá até a casa do final da rua à meia-noite. A curiosidade de Fernando, sempre intensa, o levou a aceitar o desafio. Ele se preparou, pegou sua câmera e outros equipamentos de gravação e dirigiu até a rua indicada. A casa, localizada no fim de um beco isolado, parecia abandonada. Suas janelas estavam cobertas por tábuas de madeira e a porta estava entreaberta. Quando Fernando entrou, o ambiente estava silencioso demais. Não havia sequer o som do vento ou dos animais ao redor. Era como se o tempo tivesse parado ali. Ele começou a explorar a casa, cada passo ecoando pelas paredes, e foi então que percebeu algo estranho. Em todas as paredes, havia relógios. Muitos relógios, com números distorcidos e os ponteiros girando de maneira errática. O mais peculiar era o fato de que todos marcavam a mesma hora, meia-noite. Fernando sentiu uma pressão crescente no ar. A sensação de estar sendo observado era tão forte que ele olhou para trás várias vezes, mas não havia ninguém. As sombras nas paredes pareciam se mover, como se estivessem vivas. Sem conseguir ignorar a crescente sensação de desconforto, ele continuou a caminhar pelos corredores, até que encontrou uma porta fechada com um cadeado. Algo o estava atraindo para aquele local, e, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível, ele destrancou a porta e entrou. Ao entrar no quarto, Fernando sentiu a temperatura cair drasticamente. A única luz que iluminava o ambiente vinha de uma lâmpada fraca, pendurada no teto. A sala estava estranhamente arrumada, com móveis antigos cobertos por lençóis sujos e empoeirados. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o grande espelho que ocupava toda a parede oposta à porta. O espelho estava em perfeito estado, refletindo a sala com uma precisão desconcertante. Fernando aproximou-se dele, e logo percebeu algo ainda mais perturbador. No reflexo, ele não estava sozinho. Havia uma figura atrás dele, com os olhos fixos em seu rosto. Quando ele se virou, não viu ninguém. Seu coração acelerou. A figura havia desaparecido, mas o espelho parecia brilhar com uma intensidade maior. Ele se aproximou mais do espelho, e foi então que o sussurro começou. Uma voz baixa, quase inaudível, mas perfeitamente clara, sussurrando seu nome. Fernando. Ele olhou para trás, mas a sala estava vazia. O que estava acontecendo? Fernando. A voz ficou mais forte, mais urgente, e a figura refletida no espelho parecia estar se movendo agora. Seus olhos estavam fixos nos dele, e sua expressão era de pura maldade. Fernando sentiu um calafrio percorrer sua espinha, e antes que pudesse reagir, a figura no espelho fez um gesto com a mão, como se o convidasse a se aproximar. Algo dentro dele o impulsionou a dar um passo em direção ao espelho. Mas assim que ele fez isso, a luz da lâmpada piscou, apagando-se por um instante. Quando voltou, a figura estava muito mais próxima. Ela estava agora ao lado de Fernando, e seu reflexo estava distorcido, como se estivesse se derretendo, transformando-se em algo grotesco e deformado. Ele deu um grito, mas sua voz não saía. Era como se o som tivesse sido drenado por aquela presença. Foi quando ele percebeu.
Não era apenas a figura no espelho que o observava. O reflexo dele estava sorrindo de uma maneira que ele jamais poderia fazer. A cada segundo que passava, a figura no espelho parecia se tornar mais real, como se estivesse tentando sair da superfície de vidro. O reflexo de Fernando começou a se mover de forma independente. Ele tentou dar um passo para trás, mas seus pés estavam colados ao chão. A figura no espelho avançava em sua direção, seus olhos agora completamente negros, como se uma escuridão profunda estivesse tomando conta deles. Fernando sentiu uma sensação de pânico intensa e tentou forçar seu corpo a se mover, mas algo estava segurando no lugar. A figura no espelho sorriu, e de repente, o vidro pareceu se expandir, engolindo o reflexo de Fernando. Ele tentou gritar, mas sua boca não se mexia. Ele estava preso. A figura, agora completamente distorcida, parecia se esticar para fora do espelho, com as mãos deformadas e os olhos queimando com uma luz fria. Quando as mãos da criatura tocaram seu rosto, Fernando sentiu uma dor indescritível, como se sua alma estivesse sendo arrancada para dentro do espelho. O espaço ao seu redor começou a se fragmentar. As paredes da sala desapareceram, e ele se viu dentro de um mundo escuro, onde o reflexo de tudo ao seu redor era deformado, distorcido. Ele estava dentro do espelho, preso em um universo paralelo onde nada era real. E no fundo, ele ouviu a mesma voz, agora ecoando de todos os lados: "Você nunca mais sairá." Quando a polícia chegou à casa no dia seguinte, não encontrou Fernando. O local estava deserto, exceto pelos relógios, que ainda marcavam exatamente meia-noite. A única coisa que restou foi o espelho, intacto e brilhante, refletindo a sala como se nada tivesse acontecido. Mas se alguém se aproximasse e olhasse com atenção, poderia ver, no fundo do espelho, a figura de Fernando, seus olhos fixos em quem os observava. E se o olhassem por tempo suficiente, começariam a ouvir um sussurro: "Fernando." Uma voz baixa, que nunca pararia de chamar. Você teria coragem de olhar em um espelho por mais tempo do que deveria? O que aconteceria se você ouvisse seu nome sussurrado de uma dimensão onde o reflexo nunca mente? Inscreva-se no canal e prepare-se para a próxima história, onde o terror se esconde em cada canto.